Gil por um fio, o paredão mais tenso da temporada. Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB 21 pra você. E olha só, que acompanha Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, sabe que hoje aconteceu o almoço do anjo e teve uma polêmica por causa do vídeo que a família mandou pra Thaís. Eu contei todos os detalhes dessa história no vídeo que saiu hoje mais cedo e você confere ele aqui nos cards de informação. Pois é, de lá pra cá, a Camila de Lucas, que tava chateada com a Thaís, chateada ficou e resolveu conversar com algumas pessoas a respeito disso, olha só. A Camila ficou chateada que a Thaís não levou ela pro almoço do anjo. Eu contei o início dessa história no vídeo que saiu hoje mais cedo aqui no canal. Daí ela falou que viu a Poca falando que ia e tudo mais e que entende essa questão do pódio. Aí ainda ela falou, a minha classificação no pódio e a escolha foi por conta do tempo de aproximação. Ela disse, só que eu sinto que ela tem se afastado de mim e eu entendo que novas amizades chegam. Teve uma vez que eu falei pra ela, cara, ainda bem que você tá muito próxima da VTube, porque eu sei que você precisava disso. Ela disse inclusive que todas as vezes que a Thaís esteve mal, ela tava perto pra dar um suporte. Aí o João falou pra Camila que pra ele, a única pessoa na casa que convidaria ele pra alguma coisa, como por exemplo o almoço do anjo e cinema do líder, e que ele colocaria no pódio dele, é a própria Camila. Aí a Camila diz que pensam mesmo sobre ele. Só que a Camila resolveu também desabafar depois com a própria Juliette sobre esse mesmo assunto do almoço do anjo. Isso aconteceu lá na esteira da casa, ali perto do furô, sabe? Então, daí a Camila começou a desabafar e disse o seguinte, olha só. Tipo assim, eu fiquei sentida com a parada do almoço do anjo que a Thaís não me levou. Eu acho que aqui, naturalmente, a gente vai ter aproximações com outras pessoas. É normal que, às vezes, a gente tenha a proximidade com um e a proximidade com o outro seja maior. E eu entendo, por isso que eu falei com o João. Eu não quero, tipo, porque eu tô muito sem graça, por exemplo. Eu não tô conseguindo falar nem com ela direito. Tipo, eu sei que ela vai descer e eu não vou conseguir falar direito pra falar do vídeo e tal. Eu vou ficar sem graça. E por que eu tô sentida? Porque em momento nenhum eu larguei a mão dela, nenhum. Todas as vezes que eu tava chateada e tudo mais, eu estive ali com ela. Eu sei e eu tenho essa certeza. Então eu acho que talvez o que pode ter influenciado foi naquele momento do pódio, lá no começo do programa. Mas o meu critério, não que eu não coloquei ela, no caso a Thaís, não foi que eu não gostasse dela ou que eu gostasse mais dos outros. Foi por tempo de aproximação. A Carlinha foi desde o primeiro dia, o João foi depois. E eu conheci ela através do João. Mas isso não significa que eu gostasse mais. Mas eu também entendi que ela ficou chateada e isso é um direito dela. Foi hoje também que o Fiuk conversou com o Rodolfo e disse que estava sentindo ele distante e que eles não têm mais a proximidade que tiveram um dia. O Rodolfo explicou que depois do último mal entendido, que ele ficou chateado com as piadas e que por isso o Rodolfo acabou indo pro paredão, ele assumiu uma postura mais séria e sem essas brincadeiras. Aí o Fiuk disse, eu não queria que fosse assim não, mas não consegui não ser sincero com você. Minha mente é muito tranquila. Quando alguém não gosta de uma piada ou de alguma coisa, eu logo entendo e continuo brincando com outras coisas, mas entendo também que nem todo mundo é igual. Respeito o seu posicionamento, gosto de você, mas entendo que cada um é de um jeito. O Rodolfo depois foi pro quarto do líder e conversou bastante por lá com o Caio e com o Arthur. E falou sobre essa fala do Fiuk e disse que ele não vai mais brincar com ele porque não tem mais clima pra isso e que eles têm criações muito diferentes e que a relação dos dois terminou. Ele também falou que o Gil fez com ele de colocá-lo no paredão por esse motivo e não falar antes foi uma facada nas costas. O Caio relembrou que a Sara sabia sim e que teve tempo sim de falar com o Rodolfo e avisar ele do acontecido. Aí o Rodolfo lembra que nem ela, nem o Gilberto chegaram perto dele para falar sobre isso e quando ele se aproximou no domingo, ele sentiu que alguma coisa não estava bem, que eles estavam até meio desconcertados. Falou ainda que se sentiu um idiota se prestando aquele papel de lá querer falar de voto, esse tipo de coisa. Ele ainda falou que a Sara também fez parte dessa facada nas costas e disse pro Caio abrir o olho, porque ela pode fazer isso com ele também.
Babado, né? O Arthur tava na conversa e ainda falou pro Caio e pro Rodolfo: escuta só o capeteiro que a Juliette vai arrumar depois da votação, que eu vou botar ela no paredão. E o Arthur deixou claro que se tiver empate de votos entre Gilberto e qualquer outro jogador, ele vai sim mandar o Gilberto pro paredão. Ele vai ter que aceitar. Ele não botou um meu no paredão essa semana passada, entre o lado dele e o lado dos outros. Se ele achar ruim, aí é uma hipocrisia do caramba. Aí tem que botar e sair. No caso, ele tava falando sobre o Caio, né, que o Gilberto botou. O Rodolfo acha que se o Gil for pro paredão, ele não volta, ele vai sair. Bom, enquanto o Rodolfo estava no quarto do líder, falando com o Caio e com o Arthur e contando a situação que ele viveu com o Fiuk contou essa mesma situação pro João. E na academia ele disse: desde o começo ele tem coisinha comigo, então pareceu que foi mais confortável para ele. Acho que ele sempre quis arrastar alguma coisinha comigo desde o começo. E o João: aí é o lance de querer e não querer também, né? Porque parece que isso que ele falou com você talvez seja um não de uma forma menos dolorosa. E o Fiuk: ele não tava olhando para mim direito. Tipo, a gente conversando, ele nem olhava pra mim. Aí eu falei: ué, você tá estranho. E ele até preferiu sair. Fiquei conversando lá com o Caio, ele levantou e saiu. Aí o João: eu tô achando ele meio distante essa semana mesmo, sabia? Babado, né? Bom, a Sara e o Gilberto, né, cumpriram lá o castigo do monstro e conversaram bastante sobre o jogo, falaram sobre a questão da pulseira e várias outras coisas. Babado, né? Bom, daqui a pouco tem a formação de paredão, que vai acontecer da seguinte forma: a dinâmica dessa semana funciona primeiro com a imunização do anjo. Então a Thaís vai dar o anjo pra Vitube, muito provavelmente, certamente, vai dar o anjo pra Vitube. E o Arthur, que é o líder, vai fazer assim a sua indicação. Ele já deu vários indícios de que ele vai indicar sim a Juliette. Apesar das tretas que ele já teve com o Fiuk, aquela coisa toda, tudo indica que ele vai de fato indicar a Juliette. A gente já falou isso por diversas vezes. Bom, daí a casa vai votar e teremos o mais votado da casa. Votação essa que será aberta, a começar pela Sara, porque o Gilberto ontem atendeu o Big Fone. Sara está com a pulseira branca. Sara vai ser a primeira a fazer essa votação que será aberta. Ela depois vai dizer: tá, eu votei, então eu quero que o próximo que vote é fulano de tal. Daí o fulano vai puxar o outro, que vai puxando e assim vai acontecer toda a votação. Muito provavelmente ela, Gilberto, Fiuk votarão na Poca. Resta saber se Caio e Rodolfo vão ir nessa onda também ou se eles votarão no Gilberto. Voto esse que eles já falaram por diversas vezes e deixaram muito claro na tarde de hoje que eles querem o Gilberto neste paredão. A chance é que pode ser que Juliette, Gil e Sara vão juntos nesse mesmo paredão. Isso também pode acontecer. Por quê? Bom, daí tem a indicação do líder, a votação da casa. O mais votado da casa puxa alguém e o mais votado do líder puxa alguém também. Primeiro do líder, depois o da casa. Os três, né, com exceção da indicação do líder, vão disputar a prova do bate-volta e assim será formado o paredão triplo. Babado, né? Bom, é claro que essa história rendeu muito durante a tarde. Eles não sabem de toda essa dinâmica, não sabem nem para que serve a pulseira branca da Sara. E eles falaram muito a respeito disso também. Só que algumas questões relacionadas ao Gilberto foi o que chamou a atenção. Algumas coisas bem pesadas sobre ele foram ditas por alguns participantes. E ele tá por um fio. Juliette, Rodolfo e Caio estavam conversando sobre a formação do paredão e a Juliette disse: eu não sei se o push pode ser do líder ou da casa, né? E o Rodolfo disse: se eu sair pra um bosta daquele, eu vou... No caso, o bosta seria o Gilberto, gente. Aí a Juliette falou: eita língua ferina, fala assim não, fale de outro jeito. Eu entendo o que você tá sentindo e eu também tô magoada, mas tente não falar disso. Durante essa conversa, o Rodolfo também falou que o Gilberto cavou a própria cova. Ele disse o seguinte, olha só: cavou a própria cova comigo e com outras pessoas. Dou um boi pra entrar numa briga. E aí o Caio: dou um boi pra entrar numa briga. Depois vocês podem vir com uma boiada que eu não saio dela. Aí o Rodolfo ainda disse: vou nele até sair. Não tem como não. Antes, no quarto do líder, tava o Arthur, o Caio e o Rodolfo, e eles estavam falando também sobre o paredão. E o Arthur falou sobre a Juliette. A Juliette nem veio tentar falar comigo. E o Caio: ia adiantar de quê? Aí o Arthur: o Thiago não fala que tem que tentar se livrar do paredão? E o Caio: mesma coisa da Camila pegar a liderança e eu tentar falar com ela, não vai mudar nada. E o Arthur: ué, mas a Camila não é esse tipo de pessoa, né? A Juliette é um morde e assoprazinha. No discurso do Projota, ele falou isso, né? O Thiago, na opinião do Arthur. Aí o Rodolfo falou
falou que a Juliette tá bem próxima do quarto do líder e diz que a qualquer momento eles podem, né, conversar. Aí o Arthur: se ela sair, ninguém mais corta o meu cabelo aqui dentro. E aí eles riram, né, porque é sempre a Juliette que faz esse papel. Enquanto a formação de paredão não acontece, o Gilberto e o Fiuk estavam na área externa. E o Gil tava falando porque ele tá sentindo que o dele tá na reta sim. Prefiro levar culpa pelos meus atos, mas tá do lado sempre acaba levando a culpa sim. Mas na minha vida eu não ligo. Se meus amigos fizerem bobagem e der em mim, tá tudo certo. E eu não gosto de me sentir culpado por prejudicar alguém. Esse é o meu receio aqui dentro. E como eu falo muito, brinco muito, eu fico com esse receio. E aí o Fiuk: eu prefiro acreditar na minha intuição. E o Gilberto: ai, é muito ruim viver sem saber o que as pessoas acham. Pois é, mas olha só, agora há pouco a Sara e o Gilberto estavam cumprindo o castigo do monstro. Eles ficaram bastante tempo nisso na tarde de hoje, eles tocaram várias vezes, foi bem pesado. E a Sara tava falando sobre, né, ver aí as coisas que estão acontecendo aqui fora, porque ela quer entender as tretas. Porque até agora muitas tretas ela não entendeu. Ela disse que quer entender o início, o meio e o fim de tudo o que aconteceu na casa. Bom, a Sara tem que saber onde procurar. Que aqui não já contei. Porque vocês já sabem, né? Eu, Ju Nogueira, junto todas as informações e coloco elas em ordem cronológica. É só que não já contei que você fica sabendo tintim por tintim em ordem cronológica tudo que aconteceu dentro e fora do BBB 21. As tretas, as polêmicas. Chega de você assistir vídeos soltos, notícias picadas. Deixa que eu junto todas essas informações, coloco elas direitinho e te conto, porque aqui a fofoca é organizada. Pra não perder nenhum lance, é só se inscrever, clica no botão vermelho que tá aqui embaixo e ative todas as notificações. Logo mais tem informação de paredão, mas você pode dormir, fica de boa, vai descansar, fica tranquilo, deixa pra mim que eu assisto tudo o que acontece, as tretas da madrugada, os desdobramentos desse paredão, e amanhã bem cedinho, 8 e pouquinho, eu tô aqui pra te contar em ordem cronológica tudo que vai acontecer. Então deixa pra mim que eu te falo tudo isso e muito mais, beleza? Bom, logo mais tem informação de paredão e promete, mas eu vou estar aqui pra te contar. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!